espírita e reside em Uberlândia, não é isso? Então seja Isso mesmo. bem-vindo, William. Vou deixar você aí na tela para desenvolver sua tarefa. Tenha uma noite de paz. Obrigado, meu irmão. É um prazer fazer parte de mais este trabalho. Eu cumprimento aqui, em especial, o Zé Aparecido, né, que tem feito esse trabalho maravilhoso de divulgação. Nosso amigo Rafael Papa, esse guerreiro que faz as coisas realmente acontecer. E me sinto honrado e agradecido por participar de mais este livro. Participei do volume 1, Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. Participei do Conexão com Deus. E agora aqui estamos nesse pré-lançamento, esse momento muito bacana, em que eu já convido a todos para clicar no link, na descrição do vídeo aí embaixo está o link, né, para quem quiser contribuir antecipadamente para que este projeto, né, se concretize com mais facilidade, ou com menos dificuldade, porque nada é fácil no movimento espírita, e em períodos de pandemia, sem poder fazer palestras presenciais, então a nossa contribuição virtual é extremamente importante. E, mais uma vez, gratidão, meus amigos, e vamos falar, então, da parábola que eu fui convidado para fazer os comentários neste livro, que é a parábola do fariseu e do publicano. Mas antes de falar da parábola, é importante a gente fazer alguns comentários breves. Primeiro, uma pergunta que talvez alguém esteja se fazendo. Para que mais um livro sobre parábolas? Alguém pode até pensar, falar, mas qual que é o sentido de tudo isso? Será que é papel do Espiritismo estudar parábolas, estudar o Evangelho? A gente precisa lembrar que quem começou esse trabalho de análise de parábolas foi Allan Kardec, o codificador, em especial ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz inúmeros comentários a respeito de várias parábolas. Então, Kardec deu o pontapé inicial, mas Kardec não esgotou, digamos, tudo que era possível a respeito das parábolas de Jesus. Kardec, na verdade, ele nem comentou todas. Aqui eu comentei aqui neste livro, Kardec também fez ali alguns breves comentários a respeito dela, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós tivemos, posteriormente, uma figura importantíssima e pouco valorizada no nosso movimento espírita, que é Caibar Schutel. Caibar que escreveu Parábolas e Ensinos de Jesus. Um livro muito bonito, assim, um livro com reflexões extremamente importantes. Eu mesmo recorro a ele várias e várias vezes, está aqui na minha mesa, é um livro, de certa forma, de cabeceira, não só sobre parábolas, mas sobre várias outras passagens narradas nos evangelhos. E é necessário que outros esforços sejam feitos. Então, o livro que o nosso amigo Rafael Papa organizou, que conta com a colaboração de vários autores, é mais uma e que não seja a última contribuição neste sentido. Até porque não existe a única interpretação correta. Existe uma interpretação que nos provoca algumas reflexões, outra interpretação provoca outros tipos de reflexões. Isso é natural. Na verdade, meus amigos, existem alguns livros escritos especificamente sobre uma parábola. Então, o que nós temos agora, nesse projeto que o Rafael Papo iniciou, é um livro com comentários de parábolas diferentes. Mas no primeiro volume, eu não sei como é que está a estrutura do segundo, no primeiro nós podemos observar, inclusive, a mesma parábola sendo analisada por dois autores diferentes. E a gente vai observar que cada um deles seguiu um caminho. E qual que está certo, qual que está errado? Não tem certo e errado aqui nesse caso. Todos os autores que estão nesse livro, no primeiro volume 1, trouxeram reflexões valiosas, embora diferentes, sobre a mesma parábola. Por quê? Cada autor, cada escritor, cada palestrante tem uma história, tem um olhar, tem uma vivência, tem um perfil. Um parte mais para o lado filosófico, outro às vezes aprofunda na questão científica, outro traz ali um autor tem maior afinidade para servir de embasamento para aquela reflexão. Então, tudo isso faz parte e o nosso esforço em entender melhor as parábolas e explicá-las nada mais é do que um convite que o próprio codificador nos fez lá no livro A Gênese, capítulo 1, iniciando a última obra. Kardec, no item 41, coloca que o Espiritismo
bem longe de negar ou de destruir o evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo que o Cristo disse e fez. Traz a luz sobre os pontos obscuros dos seus ensinamentos, de tal sorte que aqueles para quem certas partes do evangelho eram ininteligíveis ou inadmissíveis, as compreendem sem esforço, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Veem melhor a sua importância. Isso aqui é um ponto importante. E podem separar a realidade da alegoria. E a gente já lembra o que, inclusive, Caibar Schutel coloca no seu livro Parábolas de Jesus, que as parábolas dos evangelhos são alegorias, que contêm preceitos de moral. Então, este é um ponto importante. É olhar para cada parábola e não ficar, mas será que aconteceu ou não aconteceu? Não, é analisar a partir daquela alegoria o que ela traz de preceito moral. Para quê? Para que nos auxilie na vivência, para que sejamos pessoas melhores após a leitura, após o estudo, após a análise de uma parábola. Esse é um ponto. Porque Jesus, nessa ideia de contar histórias para ensinar as pessoas, o que nós até hoje praticamos, ele pegava algo do cotidiano das pessoas. Então ele falava do casamento, de um homem que cuidava de ovelhas, da pessoa que está mexendo com a massa e coloca o fermento. Então Jesus, ao longo da sua jornada, na parte ali que ele ficou dedicado realmente a trazer e concretizar a boa nova, ele pegava situações conhecidas pelo povo que o ouvia para falar do desconhecido. Outrora ele pegava questões extremamente corriqueiras ali, como aqui o ato de orar, e trazia um ensino moral profundo para aqueles que o ouviam. E às vezes desconstruindo paradigmas, preconceitos, como a gente vai entender. Então, o primeiro ponto é isso, é a gente olhar para a parábola e tentar retirar dela a essência, aquilo que realmente ela veio nos trazer, veio nos preencher. E é curioso que quando se olha a análise de um e a análise de outro, a gente vai montando um quebra-cabeça e isso fica muito interessante. Um outro ponto que eu preciso destacar antes de entrar na parábola, eu estou fazendo um drama danado aqui, porque eu não posso também contar toda a minha análise, que é para deixar aquele ar de curiosidade, para depois no livro ali. E é claro que o tempo que a gente tem não seria o suficiente para trazer uma análise mais aprofundada. Inclusive, depois que for lançado o livro, eu e vários outros autores certamente faremos muitas palestras sobre as parábolas ali, com o intuito de instigar e de trazer essa vontade pelo estudo. Mas um segundo ponto que eu deixo aqui, e não em específico para a parábola que eu analisei, mas para todas aquelas que a gente deparar no estudo, é a necessidade de fazer um mergulho, um aprofundamento. Porque senão a gente fica muito na superfície e lê a parábola rapidinho e não consegue enxergar detalhes riquíssimos que às vezes, como o Gustavo fez no comentário que ele deixou para o livro, às vezes uma palavra, um versículo muda toda a história. E é necessário compreender tudo isso, fazer um mergulho. Eu costumo até comparar com o ato de alguém que viaja de avião, um avião sobrevoando o oceano, alguém olha lá de cima e tem uma ideia do oceano. Uma ideia muito bonita, por sinal. A gente fica encantado com a imensidade do oceano, com a cor das águas ali. A gente fica encantado com isso. Mas o oceano não é aquilo que nós enxergamos na sua superfície. A superfície é uma visão muito limitada. Então, se a gente for querer afirmar que o oceano é aquilo apenas que nós vimos na sua superfície, nós estaremos cometendo um equívoco. Enquanto aquele que, munido dos equipamentos, faz um mergulho, ele vê uma visão muito mais ampla. Então é necessário aprofundar no entendimento das parábolas. E aqui é necessário fazer um parênteses. Aprofundar não significa dificultar ou tornar o entendimento complexo. Porque às vezes a gente, na ideia de, eu vou fazer um estudo aprofundado,
e a gente faz um estudo que torna difícil, quase inacessível para os outros. Então é necessário aprofundar, mas sem tornar a coisa muito complexa, porque senão fica uma coisa muito restrita. E às vezes mais para chamar atenção pelas palavras bonitas, pela forma e tal, e não na essência de trazer algo para a prática. E um terceiro e último ponto é que a gente deve enxergar o Evangelho como um alimento. Algo que a gente lê, reflete, medita e se alimenta para vivenciar, para seguir a nossa jornada. Então, todos nós estamos diante de um banquete. E o banquete não pode ser apenas observado. O banquete está ali para que nós nos alimentemos dele. Então, o Evangelho não adianta ficar ali só para ser observado e elogiado. Nossa, como Jesus era maravilhoso, como Jesus falava bonito, e como que foi anotado de maneira bela pelos evangelistas, como é que Jesus era tão sublime. Isso tudo é a mesma coisa que estar diante de um banquete, ou no meu caso, que adoro, por exemplo, pudim de leite condensado, é a minha perdição nessa encarnação. Não adianta, por exemplo, o Gutenberg vai lá, faz um pudim de leite condensado, que é coisa maravilhosa, traz, coloca na minha frente, que eu fico ali. Nossa, que pudim maravilhoso, Gutenberg. Nossa, mas esse pudim está com um aspecto tão interessante. Olha, mas deve estar muito bom. Então, que sentido faz eu ficar só contemplando o pudim ali e não comer o bendito do pudim? Não me alimentar dele? A mesma coisa é o Evangelho. A gente às vezes arruma tantos adjetivos, tantas palavras bonitas e não tenta compreendê-lo para trazer para a prática, tornando-nos pessoas melhores, mais empáticas, menos indiferentes. A perfeição está longe, mas muito longe. Mas se a gente começar, como vai nos dizer Leon Denis no livro O Problema do Ser e do Destino, se a gente começar, diante das dificuldades, perguntar como um ser superior a mim agiria se estivesse aqui? E como nós sabemos que o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo é Jesus, é se perguntar como Jesus agiria se estivesse aqui. E a partir do estudo das parábolas, nós teremos ali algumas dicas, algumas sugestões interessantíssimas. Bom, chega de enrolação, vamos partir para a parábola então. E é o seguinte, somente o evangelista Lucas anotou a parábola do fariseu e do publicano. Está lá no capítulo 18, versículos 9 até o 14. Lembrando que eu já falei, Kardec faz um comentário, Kardec coloca ela no Evangelho e faz um breve comentário a respeito, e quem quiser estudar também, Caio Schutter, na sua obra Parábolas e Ensinos de Jesus, também traz uma contribuição valiosa. Mas vamos ver o que Jesus disse. Propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam aos outros. Aqui já começa a mostrar a intenção de Jesus. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, aqui, a prece do fariseu se encerrou. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu, aí Jesus vai dizer agora, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E a gente pode ler a parábola e falar assim, pronto, vamos partir para a próxima. Ou a gente pode fazer uma pausa e tentar entender que este fariseu e este publicano da parábola existe em nós. E aí a gente precisa analisar alguns aspectos. Em que momento o fariseu, talvez que já foi fariseu de verdade, ainda manifesta através dos meus pensamentos, através dos meus atos? E quais os momentos também em que nós já temos um
pouco de humildade para reconhecer as nossas limitações diante do divino. Então, esse aqui, primeiro, é um convite ao autoconhecimento, para que a gente faça esse mergulho e veja que há muitos momentos, sobretudo com redes sociais, em que a gente tenha esse impulso de tentar humilhar o outro, nos exaltando. Ou, às vezes, no Evangelho no Lar, por exemplo, em que a gente faz a prece ali, tem até um vídeo muito bem-humorado do Amigos da Luz, em que na prece a gente já joga indiretas, né? Olha, Senhor, que esta semana a minha esposa, o meu marido, seja mais paciente para com os meus defeitos, né? E que eu continue essa pessoa iluminada, maravilhosa que sou. Então, assim, a gente às vezes traz isso de maneira verbalizada ou às vezes pelo pensamento. Quando a gente já se julga um ser muito superior e o outro coitado do outro, né? E às vezes fala, ó Deus, tá vendo, né? Eu sou muito melhor que ele. Então é importante a gente ver que aqui Jesus pega duas figuras, de certa forma, conhecidas do povo daquela época. Publicano era o cobrador de impostos. Como fora Mateus, como fora Zaqueu, personagens ali importantes do Evangelho, Mateus, no caso, evangelista, e era quem, então, tinha a árdua e ingrata tarefa, de certa forma, de cobrar imposto de pessoas que, assim como hoje, não gostam de pagar impostos. Então, o publicano era alguém que não era bem visto pela sociedade, não era alguém para, nossa, como eu adoro o publicano. Já o fariseu vai dizer até Karl Schutter no seu livro, a seita farisaica era a mais prestigiada no tempo de Jesus, a mais influente, tinha influência, a mais dominadora, a que mais se salientava. Então aqui agora a gente percebe, aos olhos do povo, os publicanos eram seres inferiores e os fariseus seres superiores. Então o povo tinha respeito pelos fariseus e uma repulsa pelos publicanos. E aí Jesus inverte na parábola. Jesus, de certa forma, quebra ali alguns paradigmas, assim como ele fez na parábola do bom samaritano, de quem menos se esperava foi de quem se viu a ajuda, e o povo ficou espantado. Como é que pode um samaritano fazer aquilo que o levita e o sacerdote se recusaram a fazer? Então é Jesus invertendo, mostrando para todos nós que não é a aparência que manda, mas a essência. Talvez se Jesus fosse contar essa parábola atualmente, talvez, é um palpite, um pensamento meu, talvez ele utilizaria a mesma parábola, mudando só os personagens, tirando o fariseu e colocando um religioso fanático, daquele que pensa que só a sua religião salva. E do outro lado, no lugar do publicano, talvez Jesus colocasse um homossexual, cumpridor dos seus deveres. Porque muito se vê hoje de religiosos que olham para homossexuais como seres doentes, como seres perdidos, perversos, que os religiosos fanáticos têm certeza que os homossexuais vão para o inferno. E talvez Jesus hoje contaria uma parábola do religioso fanático, e às vezes cristão, e do homossexual cumpridor dos seus deveres. E aqui eu fiz questão de ressaltar religioso fanático, porque não é que todo religioso tem preconceito para com os homossexuais ou tem homofobia, LGBTfobia. Não. E eu também fiz questão de ressaltar homossexuais cumpridores dos seus deveres. Porque não é só pelo fato de ser homossexual e estar, de certa forma, numa condição mais difícil na sociedade preconceituosa e homofóbica, que já é indício de que é um ser superior ao religioso. Não. Depende de como nós agimos enquanto religiosos, enquanto heterossexuais, enquanto homossexuais, enquanto homem, enquanto mulher. Então não é o rótulo, não é a aparência. E Jesus fazia questão de ressaltar isso como a nos convidar. Reparem e tentem entender a essência do indivíduo e não a aparência. Porque enquanto o povo, de certa forma, bajulava os fariseus, Jesus não tinha mínima
o mínimo receio de chamá-los de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, porque eles eram falsos moralistas. E o mesmo Jesus foi capaz, por exemplo, de se hospedar na casa de um publicano, Zaqueu, causando naquele momento um desconforto imenso. E as pessoas julgavam, puxa, como é que pode Jesus ali jantar, né, e se hospedar na casa de um publicano? Porque Jesus não estava preocupado com o julgamento dos outros. Jesus acessa a essência do indivíduo, assim como acessa ainda hoje. Então, no momento em que a gente observa indivíduos que se acham superiores só porque moram numa casa de um condomínio, que se acham superiores pela cor da sua pele, ou pela sua classe social, a gente talvez veria Jesus hoje contando parábola para consertar esse grande equívoco que nós temos, que é de achar que a superioridade do outro se dá pela aparência. Então, talvez essa seja uma lição valiosa dessa parábola, uma das. Né? A outra, a questão da prece. Que enquanto um fica ali usando muitas palavras, e através da prece se exalta, humilhando o outro se rebaixa, o outro se humilha, reconhece as próprias fragilidades. O publicano não teve a coragem, de certa forma, de levantar os olhos aos céus. Tudo é simbólico, gente. Tudo aqui tem uma simbologia muito bonita por trás. E a gente ainda hoje acha que é pela quantidade de palavras ou pela beleza delas que a nossa prece vai ser ouvida ou não. E quando alguém faz uma prece curta, às vezes o nosso pensamento logo fala, nossa, mas já acabou? Agora que eu estava entrando no clima da prece aqui, a prece se encerrou? Ou às vezes, quando a gente vê uma pessoa muito simples fazendo a prece, com alguns erros de português, com algumas palavras cortadas, algum erro de concordância, logo a gente fala, nossa, coitado, podia acabar logo essa prece, porque está passando vergonha aqui com esses erros. Então, a gente precisa compreender que este fariseu ainda mora dentro de nós. Ainda mora dentro de nós. E aí é Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, que vai nos chamar a atenção. Esse livro é maravilhoso. Acho que o Daniel está aqui acompanhando ainda, mas se não tiver, Daniel tem um carinho muito especial pelo livro Depois da Morte. E vai dizer o seguinte: há homens que maldizem a prece, que acham-na banal, ridícula. Esses nunca oraram ou nunca souberam orar. Ah, diz Leon Denis, sem dúvida, se trata apenas de padres nossos, recitados sem convicção, dessas recitações tão vãs quanto intermináveis, de todas essas orações classificadas e numeradas, que os lábios balbuciam e onde o coração não toma parte, pode-se compreender suas críticas. Mas não está aí a verdadeira prece. Rebaixá-la a fórmulas que se medem pelo comprimento à soma que trazem, torna-se uma profanação, quase um sacrilégio. Então, Jesus era duro em relação a essas questões de aparências nas preces. Diz ele em outro momento, não nessa parábola, quando orardes, não façais como os hipócritas, os fariseus, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Opa, você não queria ser visto na prece? Você foi. Então, a sua recompensa está dada. Agora, aquele que não quer aparecer na prece, quer apenas dialogar com a espiritualidade superior, com Deus, este não teve a sua recompensa pela aparência, mas terá pela sinceridade com que ele colocar ali no seu próprio pensamento. Bom, meus amigos, e encaminhando para o encerramento, eu trago mais uma reflexão de Leon Denis, no mesmo livro Depois da Morte, quando ele vai dizer de uma maneira muito bonita, muito poética, a prece deve ser um extravasamento íntimo da alma para Deus,
uma conversa solitária, uma meditação sempre útil, frequentemente fecunda. É o refúgio, por excelência, dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de abatimento, de aflição interior e de desespero, quem não encontrou na prece a calma e o reconforto, ou, pelo menos, um lenitivo para seus males? Um diálogo misterioso estabelece-se entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, suas fraquezas, implora socorro, apoio, indulgência. E então, no santuário da consciência, uma voz secreta responde, a voz daquele de onde provém toda a força para as lutas desse mundo, todo bálsamo para nossas feridas, toda luz para nossas incertezas. E essa voz consola, restaura, persuade, faz descer até nós a coragem, a submissão, a resignação estoica. Levantamo-nos menos tristes, menos abatidos, um raio de sol divino luziu em nossa alma, fez nela eclodir a esperança. Bom, meus amigos, depois dessas belas e inspiradoras palavras de Leon Denis, resta-nos apenas recordar a advertência final de Jesus na parábola: pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quando nos exaltamos, sobretudo quando utilizamos o outro como um degrau, já recebemos nossa recompensa. E sempre que nos humilhamos, abrimos caminhos para a felicidade verdadeira. Eu agradeço o convite, desejando muita paz, bons estudos, e quem puder colaborar, o link do Catarse está aí na descrição do vídeo. É muito importante a nossa colaboração para que esse livro, que será lançado oficialmente, eu vi que o Rafa, o Gustavo comentando em outubro, já consiga de maneira antecipada ter muitos apoiadores para mostrar a força do movimento espírita, a força daqueles que querem colaborar, não só com a sua divulgação, não só com o seu próprio aprendizado, mas também com a Rede Amigo Espírita, que nos acolhe com tanto carinho neste e em vários outros eventos. Ô, William, que maravilha, meu irmão. Deus abençoe sua tarefa, seu trabalho, os seus estudos dessa obra monumental que é Leon Denis. E todo bom estudioso espírita é apaixonado por Leon Denis. Nós sabemos quão grande é essa obra, quanta sabedoria tem esse apóstolo de Jesus. Parabéns pela sua exposição. Obrigado por estar conosco.